aí. Não pode subir aí, bebê. O vídeo do Marco mostra que a gente tira os olhos por um segundo das crianças nessa quarentena, que a chance de ter um acidente existe. E foi exatamente o que aconteceu com o Dudu, um menininho de quase a idade dele, que ontem caiu, bateu o rosto no batente da porta, ganhou um galo e um corte. E a mãe dele me ligou desesperada, porque estava sem saber se levava para o hospital, o que fazia. Então a ideia desse vídeo é explicar o que fazer no acidente doméstico com criança. Primeira e mais importante das coisas, pega a criança no colo. Ela vai estar super assustada, vai ver todos os adultos ao redor dela agitados e gritando e vai se desesperar. Então, ao mesmo tempo em que você procura acalmar a criança, procure se acalmar também. Passo número 2. Qualquer sangramento no rosto ou na cabeça sangra bastante. Um cortinho de meio centímetro no cabelo é suficiente para empapar a cabeça toda de sangue. Então, lava. Água e sabonete é suficiente, porque além de tirar esse sangue que possa estar ali, vai tirar sujeira, resto de comida, terra, qualquer coisa que possa aumentar a chance de infecção. E nisso também fica mais fácil para ver o tamanho da lesão. Tá sangrando, comprime. Pode usar uma gaze, pode usar uma toalhinha limpa, com a ideia de parar o sangramento e não fazer mais sujeira. Depois que você conseguiu ver o tamanho do corte, cortes mais superficiais normalmente não precisam de muitas coisas. Às vezes, um ponto falso resolve. E como se faz um ponto falso? Com uma fitinha de micropore. Se cola de um lado da ferida, puxa em direção ao outro e corta. E faz isso algumas vezes. A ideia disso é aproximar as bordas do próprio corpo cicatrizar. Em cortes mais profundos, ou com sangramento que não para, não tem muito jeito. Aí a gente precisa dar ponto, aí precisa passar com um médico. Se ainda não vai conseguir passar logo com o médico, faz o ponto falso, faz um curativo e mantém a compressão. Para crianças menores, o que é o ideal? É fazer os pontos com sedação. Porque a gente não precisa deixar a criança mais agitada, mais ansiosa do que normalmente ela já fica. Então esse é o ideal, com anestesista, com monitorização no hospital. Mas na situação atual da quarentena e do coronavírus, nem sempre isso é possível. Então, às vezes, a gente tem que fazer no consultório mesmo. Muita gente já deve ter ouvido falar, cortes pequenos não precisa nem de anestesia, porque a anestesia dói a mesma coisa que o ponto, só demora mais. Balela, porque não é no filho deles. Se fosse num dos meus filhos, eu ia querer fazer com anestesia, porque a criança, claro, ela vai chorar pela agitação. Quando vê um médico, normalmente as crianças já ficam desesperadas. Mas ela não precisa ter dor também. Então, calma nessa hora. O médico que está fazendo também não pode se afobar, tem que fazer as coisas com calma. Então, anestesia na região. Crianças muito novas não colaboram muito, elas vão se agitar, vão chorar. Então, os pais precisam se preparar psicologicamente para isso. Inclusive, para, às vezes, dar os pontos no próprio colo. Já tive que fazer isso muito. Ou, às vezes, a gente consegue amarrar a criança com uma toalhinha ou um lençol, para ela não se debater tanto. E com a anestesia, normalmente, na maioria das vezes, as crianças, depois de começam os primeiros pontos, elas se acalmam e ficam quietinhas enquanto a gente termina o trabalho. Cicatriz é uma preocupação que todo mundo tem. Claro que cada caso é um caso, mas tem um remédio de vó que eu sou fã, que eu acho que funciona para quase todo tipo de cicatriz, meus pacientes sabem bem disso. Óleo de rosa mosqueta, geralmente depois de uns 10 dias, quando já está cicatrizado, e passa por alguns meses massageando. É uma receitinha muito boa também. Qual que é o maior ensinamento para um pai e para uma mãe? Em algum momento seus filhos vão se machucar. Eu estou me preparando para quando isso acontecer com os meus filhos e eu ter que dar ponto neles. Mas, como tudo na vida, se a gente se prepara antes, a gente pensa na possibilidade, quando acontecer, a gente vai estar pronto para cuidar deles.